Amém? Todos nós conhecemos a história. A Bíblia diz que havia cerca de quantas mil pessoas aqui? Quanto? 5.000 pessoas. Mas você sabia que na Bíblia, eles não contaram as mulheres e nem as crianças? Você sabia? Então aqui, eles estavam contando só os homens, que havia quantos? 5.000. Então a galera, vamos dizer que havia mais ou menos aí umas 7 a 8.000 pessoas. Então, tá a briga dos discípulos, André, Felipe, Jesus começa a ver aquela multidão, porque a Bíblia diz que eles começaram a andar atrás de Jesus por causa dos milagres. A fama de Jesus, eu amo quando a Bíblia fala, a fama de Jesus se espalhava. Porque nosso Jesus é famoso, amém? Então, nosso Jesus, a Bíblia diz que a fama dele começou a se espalhar, começou a ir por toda a região. Então, muita gente começou a seguir Jesus, e algumas pessoas começaram a seguir Jesus pela motivação errada, como acontece hoje. Tem muita gente, Hélio, que vem à igreja por causa dos milagres, tem muita gente que vem a Jesus por causa de uma vida restaurada, de um casamento, continua a mesma coisa. Mas sabe de uma coisa, quando nós estamos aqui, Jesus começa a corrigir a nossa motivação. Então a Bíblia diz que havia uma grande multidão, e essa multidão começou a pressionar Jesus, dizendo, nós estamos com fome. Jesus, preocupado com a multidão, Jesus disse assim, como é que nós vamos fazer? Mas a Bíblia diz que ele já sabia o que ia fazer, porque ele era Deus, sim ou não? Felipe chega e diz, Jesus, sempre tem aquele discípulo, né? Que fica com medo na hora da agitação, e ele diz, pastor, não vai dar não. Aí outro chega e diz assim, Jesus, vamos mandar essa galera capar o gato, porque eles vão passar fome, já é depois do horário do almoço, Jesus, e olha, e eles estão com fome, e eu acredito que a galera está perguntando para ele, que hora é a merenda? Que hora é a merenda? E a Bíblia diz que os discípulos ficaram agoniados, alguns começaram a falar, eles vão morrer, é muita gente. A Bíblia diz que alguém se levantou, diga, alguém se levantou. Diga, alguém se levantou. A vontade de Jesus hoje aqui nesse lugar é que você se levante. A vontade de Jesus é que você se levante. A Bíblia diz que alguém se levantou e disse assim, olha, tem um menino aqui. A Bíblia não relata o nome do menino, sim ou não? Sim ou não? Tem algum nome lá do menino? E a Bíblia diz assim, tem um menino no meio da multidão, que ele tem o quê? Quanto? Eu sempre confundo, mas agora eu não confundo mais. São 5 pães, 2 peixes e 5 pães. A Bíblia diz que, no meio da multidão, um menino se levantou, diga, um menino se levantou, com uma porção pequena, que talvez alguém olhasse e falasse assim, quem é esse menino aí, menino? Ele está achando que é muita coisa, isso daí, olha essa multidão, não dá. Aí tem aqueles que murmuram, né, dizendo, olha, uma multidão é muito grande, guarda esse pão, menino. Guarda esses peixinhos aí, que na hora que abrir, eu poderia ter trago uma foto minha da África, olha, esqueci. A galera saiu daqui da igreja, nós fomos para a África, na África. Nós levamos vários pães, e nós começamos a olhar, é muito pão, é pouco pão para muita pessoa, pãozão desse tamanho assim. E a galera estava na caminhonete, irmão, e quando abriu a caminhonete assim, para mostrar os pães, e lá não havia peixes, era refrigerante. A multidão de africanos quase vira a caminhonete de fome, sabe por quê? Porque eles estavam com fome e um pão alimentava aquela galera. Então, quando a multidão pressionou, e agora eu estou lembrando que a multidão pressionou o carro, e algumas pessoas diziam, tira o carro, porque vão virar o carro com a gente aqui dentro, porque é muita gente para pouco pão.
Mas a Bíblia diz que o menino pegou o pão, Jesus pegou o pão do menino e disse assim, o que foi que Jesus fez com o pão, irmão? Jesus escondeu o pão. Jesus pegou o pão, deu graça e disse. Porque tudo aquilo na mão de Jesus, talvez para você é pouco, para a sua célula é pouco, para a sua igreja é pouco, mas sabe de uma coisa? Uma pequena porção na mão de um Deus grande se torna grande, porque nosso Deus é grande. Nosso Deus é grande. Talvez você tenha um dom aqui de escrever. Eu vejo muitas pessoas dizendo, não pastor, eu fui chamado para os bastidores, eu fui chamado, não, pastor, a igreja é muito grande, tem muito trabalho, mas sabe de uma coisa, talvez Deus te deu 5 pães, e o que é que você tem feito com esses pães? Me diz o que é que você tem feito com esses peixes que Deus tem colocado na sua mão. Não pastor, mas eu não sei falar bem. Sabe, a Bíblia relata a história de grandes homens que diante da sociedade era gago, era menino, era aleijado, era deficiente, era tudo. Mas sabe de uma coisa, o nosso Deus é o Deus dos improváveis. E a Bíblia diz que ele pegou o menino no meio da multidão. Talvez você se sinta um menino ou uma menina, ou você diga, não pastor, eu não tenho dom, eu não sei falar bem, eu não escrevo bem, eu não danço bem, eu não canto bem. Mas sabe de uma coisa? Uma pequena porção daquilo que Deus te entregou na sua mão pode se tornar grande, porque nosso Deus é grande. E tudo aquilo que é pequeno na mão dele se torna grande. A pergunta que eu tenho para você, você tem se levantado no meio da multidão? Alguém precisa se levantar. Diga para a pessoa que está do teu lado, alguém precisa se levantar. O menino pegou pães e deu para uma multidão. A Bíblia diz que todos comeram e mandou juntar. Qual é uma das características do Pai Nosso? Eu vejo uma geração dizer assim, o meu Jesus não é assim. Alguém já ouviu isso? Alguém já ouviu isso? Eu vejo direto a geração dos manifestantes do Twitter. O meu Jesus não é assim. Ainda bem que é o teu. Porque o nosso Deus, quando Ele pega um pão no meio da multidão, e quando os discípulos perguntaram assim, como é que nós devemos orar? Ele diz, Pai nosso. Não é teu Pai, é nosso. Mesmo que você tenha a identidade, sabe, do caráter que você é filho. Mas quando nós estamos reunidos, é Pai Nosso. Acharam rápido, cara. Por isso que eu amo essa criação. Volta outra. Aqui, olha só. Quando você está no centro da vontade de Deus, quando você, sabe, experimenta Deus de verdade, você tem algo para oferecer para alguém, meu irmão. Sabe, e não é uma religião. Você diz assim, pastor, cara, eu não sei falar bem, pastor. Eu não me dou muito bem com as palavras. Lembra de Moisés, quando Moisés chegou diante de Deus, Deus falou para ele assim, Moisés, eu quero te fazer um libertador, cara. Aí ele disse, Senhor, eu sou pesado no falar. Aí Deus fala assim para ele, Moisés, aonde eu te enviar, tu irás. Jeremias 1, Jeremias chega para Deus, fala, Jeremias, eu te escolhi desde o ventre da tua mãe, rapaz, eu te chamei como profeta. Não pastor, eu sou criança, eu não sei nem falar. E Deus fala para ele, olha, não diga que você é uma criança, porque aonde eu te enviar você vai, e eu vou colocar as palavras certas na tua boca, e você vai falar aquilo que eu quero que você fale. Então olha aqui, não importa quantos anos você tem de crente, não importa quantos anos você
você tem aqui na igreja, não importa se talvez você não tocou a multidão ainda, mas toque uma pessoa, que talvez uma pessoa pode tocar uma multidão. Com a pequena porção que você tem de Deus. Quantos aqui sabem o seu chamado, irmão? Levante a mão, não tem vergonha não. Eu entro em crise quando eu vejo alguém na igreja que tem 20 anos e diz assim, eu descobri o meu chamado. Depois de 20 anos. Porque o inimigo, ele tem tentado gerar essa confusão na nossa mente. Mas sabe de uma coisa? Quando você descobre, e existe uma frase que eu amo. Acontece duas coisas na vida de um homem ou de uma mulher. Os 2 dias mais importantes da vida dele, alguém sabe me dizer? Os 2 dias mais importantes da vida de um homem é quando ele nasceu e quando ele descobriu por qual motivo ele nasceu. E a minha pergunta é, você já nasceu em Cristo, João 3? Nicodemos falando do novo nascimento, alguém lembra aqui? E o segundo é, por qual motivo você nasceu? E eu tenho convicção que você nasceu para glorificar Jesus. Você nasceu para glorificar Jesus. E sabe, quando você descobrir o verdadeiro propósito da sua vida, você vai entender que uma pequena porção, um pequeno bolo, um pequeno pão, um pequeno... Sabe, tem algumas pessoas aqui que sabem que é profeta, sim ou não? Sim ou não? Tem algumas pessoas que sabem que é profeta aqui. Outros sabem que são apóstolos. Outros sabem que são mestres. Outros sabem, Efésios 5:11. Outros sabem que são, evangelistas. Outros sabem que flui no dom da saúde, né? Todo mundo sabe disso. Mas tem muita gente esperando um raio cair do céu, cair na cabeça dele, diga misericórdia. Aí ele diz assim, pastor, mas eu não me sinto pronto ainda, eu não me sinto preparado para essa obra, é muito pesado para mim, mas quando eu tiver assim, quando eu tiver aquilo lá, quando eu tiver não sei o que, eu vou cumprir esse propósito que Deus me deu. Talvez quando você for descobrir isso, já perdeu muito tempo, meu irmão. Então você é profeta, profeta profetiza, evangelista, evangeliza, sabe, pastor, pastoreia, sabe, se você entende o seu propósito, independente de pessoas, independente de quantidade de pessoas, independente daquilo que você acha ou que as pessoas acham ao teu respeito, você cumpre o propósito que Deus te chamou e você vive a plenitude de Deus naquilo que Ele te chamou, irmão. 1 Reis 7:18. Todos nós conhecemos essa história. Primeira Reis. Será que eu botei errado? Bora ver aqui. Primeira Reis 17:8. Primeira Reis 17:8-18. Então a palavra do Senhor veio a Elias. Vá imediatamente para a cidade de Sarepta de Sidom e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. E ele foi,
Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. Ele a chamou e perguntou: pode me trazer um pouco d'água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar água, ele gritou: por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que não tenho nenhum pedaço de pão, só um punhado de farinha numa jarra e um pouco de azeite numa botija. Estou colhendo um dos gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim e para o meu filho, para que a comamos e depois morramos. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo, vá para casa e faça o que eu disse, mas primeiro faça um pequeno bolo com o que você tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não se acabará, e o azeite na botija não secará, até o dia em que o Senhor fazer chover sobre a terra. Ela foi e fez conforme Elias lhe disseram. E aconteceu que a comida durou muito tempo, para Elias e para a mulher e sua família. Pois a farinha na vasilha não se acabou, e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida por Elias. Algum tempo depois, o filho da mulher, dona da casa, ficou doente, foi piorando e finalmente parou de respirar. E a mulher reclamou a Elias: que foi que eu te fiz, ó homem de Deus? Vieste para lembrar-me do meu pecado e matar o meu filho. Então esse é um texto clássico das Escrituras, que todos nós também conhecemos. Um dia, uma mulher está na beira do caminho. A Bíblia diz que era um tempo de seca. Amém? Elias aparece uma época que havia seca sobre a terra, havia um desespero por água. Então a Bíblia diz que a mulher está pegando os gravetos, preparando uma comida. Sabe por quê? Porque depois ela vai morrer mais o filho. Porque não havia comida, não havia bebida. E ela pega, faz, e ela encontra o profeta. E a palavra do Senhor diz: crê nos meus profetas e prosperarei. Crê nos meus profetas e prosperarei. Então, a mulher diz, Elias chega e diz: ei, Evelyn, eu estou morrendo de fome, prepara uma comida para o profeta. Aí a mulher disse o quê? Rapaz, a única comida que eu tenho aqui é para o meu filho. Nós vamos comer e daqui a pouco nós vamos morrer. Quem és tu, profeta? Eu sei que a tua fama se espalhou aí pelo Monte Horebe, por essa região, mas fica na tua aí, porque aqui tem fome, aqui tem sede sobre a terra, e eu vou preparar essa farinha aqui. Quem já comeu bolo de farinha, irmão? Alguém já comeu bolo de farinha ou só eu? Eu já comi bolo de farinha, minha avó fez uma vez. Quem vai na África, eles preparam um bolo de terra. Bolo de terra. Eles pegam a terra com manteiga, é um negócio doido, né? E a comida típica deles, da região onde nós temos igreja, é a chima, que é um cuscuz. Não é o flocão, mas é aquele cuscuz antigo, milharina. Só com uma pintada de sal e água. Ô negócio ruim. É tão tal que quando nós compramos frango, porque frango lá é o dia D, é o dia que eles comem frango. Aqui a gente faz é enjoar de comer frango, né? Vai na pizzaria e alguém fala: pede pizza de frango. Não, menino, frango tu come em casa. A viúva prepara um bolo e diz: nós vamos morrer daqui a pouco, profeta. Aí ela vai para casa, debaixo de uma palavra do profeta. Ela disse assim: olha, mulher,
prepara, faz um bolo, pega água, faz um suco de maracujá, ou um suco Promix lá da chácara, que só presta lá. Prepara esse suco. Porque a Bíblia diz, e aqui a história diz, que não vai faltar azeite, não vai faltar. Aí a Bíblia diz que a mulher fez, com uma pequena porção que ela tinha, de uma farinha, de um azeite, ela fez, e aí o profeta disse assim ainda, traga as botijas, traga as vasilhas, sorvete, 10 bolas por R$1, 10 bolas por R$1, traga as vasilhas. E a Bíblia diz que eles pegaram a vasilha e colocaram. A Bíblia diz que todo mundo comeu e ainda sobrou. Sabe por quê? Porque a mulher decidiu acreditar naquele profeta. A mulher decidiu acreditar na palavra de Deus. A mulher decidiu acreditar que um pequeno punhado de farinha se torna um bolo de metros e não igual daqui de Imperatriz. Quem lembra do bolo de Imperatriz? Não, minha irmã, isso é uma vergonhice. Sabe por quê? Porque aquela mulher decidiu acreditar. Talvez você tenha um pouquinho de farinha em casa. E a Bíblia diz que quando eu compartilho, e a matemática de Deus é diferente. Quando eu compartilho, quando eu reparto, eu não estou dividindo, eu estou multiplicando. Quando você divide um pouco que você tem, com uma pessoa, talvez que tem menos que você não está dividindo, você está multiplicando. Porque na mão de Deus não se fala de divisão, só fala de multiplicação. Então o que eu quero dizer para você aqui, meu irmão? Eu quero dizer para você que Deus, Ele te entregou algo. Deus estabeleceu algo sobre a sua vida. E sabe o que tem? Deus me falou um dia, e eu lendo um livro de um homem chamado Evan McManus, A Última Flecha. Ele diz assim, olha, tem muita gente que recebeu muito de Deus, que recebeu muito do Senhor, e tem morrido cheio, porque não tem compartilhado daquilo que Deus tem dado. Qual foi as últimas palavras de Jesus na cruz? Qual foi as últimas palavras de Jesus na cruz? Alguém me lembra aqui? Está consumado. Tetelestai. Para quem gosta de falar bonito. Está consumado. Jesus está na cruz, entre dois pecadores, sangrando, sofrendo. E eu acredito que ele está conversando com o Pai, olhando para o alto, dizendo, Pai, a obra que o Senhor me deste, eu concluí. Está consumado. Está consumado. E sabe o que eu quero dizer? Você precisa morrer vazio. Você precisa morrer vazio. Você precisa morrer vazio. Se Deus te deu um dom, se Deus compartilhou um talento para você, se você tem um talento para tocar, meu irmão, use esse talento. Se Deus deu talento para você escrever, escreva pelo amor de Deus. Se Deus te deu um talento para você ir para a criação, para a mídia, sirva. Se Deus tem um talento para você pregar, pregue. Se Deus tem um talento para você dançar, dance com excelência. Se Deus te deu um talento para falar diante das pessoas, use esse talento. Se Deus deu pessoas e um network para você, use esse instrumento de Deus para a sua vida. Sabe por quê? Porque tem alguém esperando que você compartilhe uma pequena porção de pão na mão deles, para que se multiplique. Para que se multiplique. Mas Senhor, mas pastor,
Eu gosto só do lugar mesmo que eu trabalho, pastor. Eu gosto só mesmo de vir à igreja, sentar no meu lugarzinho sábado e ficar de boa. Não, você tem uma porção que Deus deu para você. Quem já, os homens já usaram baladeira, estilingue, funga, né? A Bíblia fala do aljava. O que é uma aljava? A aljava era uma bolsa, ou mocó, na nossa versão antiga, não é verdade? Era um mocó. Quem já saiu para tacar baladeira nos passarinhos sabe o que eu estou dizendo. A Bíblia diz que tinha um mocó. E o Evan McManus diz assim, olha, que você possa, Mateus, morrer com a aljava vazia e com o coração cheio. Com o mocó vazio. Porque todas as flechas que Deus te entregou, você atirou no propósito. E eu peguei um texto desse livro. Uma das facetas de Deus que o torna extraordinário é a sua capacidade de realizar o impossível por meio de pessoas simples, comuns, normais, como eu e você. Sabe o que torna Deus extraordinário? Sabe o que torna Deus, sabe, o cara? É a capacidade de pegar pessoas simples, comuns, como eu e você, e usar nessa cidade, usar nesse mundo, fazer com que o nome dele seja glorificado. Então, nessa noite, se você entender que Jesus é tudo para você, se você entender que Jesus é tudo para você, o seu futuro está garantido. Se você entender. Eu vejo muita gente com dons maravilhosos aqui nesse lugar. Eu vejo muita gente com potencial em Deus maravilhoso nesse lugar. Mas sabe de uma coisa? Com medo. Preocupados com o futuro mais do que com o presente. Preocupados com o que há de vir mais do que o hoje. E a Bíblia diz, se eu espero em Cristo para essa vida, eu sou o pior dos pecadores. Nós cantamos aqui uma palavra chamada Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E a minha pergunta é, se essa palavra faz parte do teu vocabulário. Ou você está tão pegado, está tão grudado com os teus pés aqui na terra, que você está desconectado com o trono. Você está desconectado com aquilo que é a vontade de Deus. E tem gente que não gosta de ouvir falar da volta de Jesus. Porque os seus pés estão tão conectados com essa terra, que esqueceram do céu. E a Bíblia diz que a nossa moradia não é aqui. A nossa moradia é o céu. E tem muitas pessoas gastando a sua força naquilo que não é eterno. Mas eu quero te desafiar hoje a colocar as tuas forças. Talvez seja pequena na tua visão, mas é grande nas mãos de um Deus poderoso. Talvez você tenha um dom de contribuir.
Talvez você tenha um dom de entregar. Talvez você tenha um dom, sabe, de um bom anfitrião, sabe? Uma pessoa que abre a casa, não tem aquela pessoa que dá até prazer de entrar na casa dele. Pelo contrário, tem outros que as pessoas querem andar longe. Porque Ele é generoso. Alguns são generosos e Ele quer compartilhar. Ele fala, pastor, eu não tenho muita coisa não, mas o que eu tenho aqui é R$50. Domingo passado, domingo retrasado, nós estávamos na crise de faz ou não faz o encontro. Porque nós sabíamos que havia uma conferência de mulheres e concurso do Banco do Brasil, aquele negócio todo. E eu cheguei para o pastor Nonato e disse, pastor, nós vamos cancelar o encontro. E ele disse assim, amém, meu filho. E quem conhece o pastor Nonato sabe que ele não gosta de cancelar as coisas, principalmente depois que ele divulga no altar. E eu saí. Quando eu saí, chegou uma pessoa que ele está aqui hoje, já assistiu o culto várias vezes online. E ele chegou nesse canto aqui e disse, pastor, eu já assisti o culto várias vezes online. Como é que faz para me fazer parte da membresia dessa igreja? Na hora eu chamei ele aqui e falei assim, vamos ter um encontro essa semana. Fiz um teste com Deus, né? E aí eu fiz assim, vamos? Ele disse, vou. Mas eu vou ver lá em casa, porque dinheiro, aquele negócio. E eu falei, não, você vai. Você vai. Coloquei o nome dele na lista. E Deus começou a mandar pessoas. E nós fizemos um encontro. E boa parte dessa galera está aqui hoje. Nós pagamos um encontro que estava devendo no final. E nós pagamos no domingo mesmo, o encontro estava todo quitado. Sabe por quê? Porque nós trabalhamos com fé, uma porção talvez que aos olhos humanos era pequena, era fraca, mas aos olhos de Deus, Deus tinha um plano na vida dessa galera. E sabe de uma coisa? A Bíblia diz que nos últimos dias, Jesus vai chegar e vai perguntar, Evelyn, me mostra as tuas mãos. Com o que eu te dei? Eu te dei uma porção para tocar teclado e cantar. Ah, pastor, mas eu fiquei com medo lá em Imperatriz. Eu fiquei com medo de as pessoas não aprovar. Eu fiquei com medo de não compartilhar o meu dom. Jesus vai olhar para as mãos. Algumas pessoas vão fazer assim, ó. Como aquele servo da mão mirrada. Alguém lembra da história? Mostre-me tuas mãos. Mostre-me tuas mãos. Está aqui, Senhor. Tudo que o Senhor me deu lá em Imperatriz no Maranhão, para 1, para 100, para 1000, para 3000, para 4000, eu entreguei. E sabe qual vai ser as palavras maravilhosas de Jesus? Vem, benditos do meu Pai, e possua o reino. Foste fiel no pouco, sobre muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Então você que está aqui hoje, eu não me impressiono com multidão. Eu me impressiono com um disponível, porque Deus está atrás de homens e mulheres disponíveis. Porque uma pessoa pode tocar uma multidão. Um menino sem nome na Bíblia alimentou uma multidão com 5 pães e 3 peixinhos. Uma mulher com um pouco de farinha e uma botija de azeite, ela alimentou todo um povo que ainda sobrou comida num tempo de seca. Então você tem uma porção na sua mão, querido. Você tem uma porção na sua mão. Não espere as coisas estar tranquila e favorável para você realizá-la. Tem muita gente esperando o cenário predileto.
Tem muita gente esperando a célula ter 10 para ele se tornar mais, sabe, atrativo. Tem muita gente esperando um raio vir sobre ele ser tocado, um anjo aparecer diante da igreja e dizer: tu és o meu filho amado. O nosso Deus é um Deus extraordinário, mas um Deus simples. E ele conta a história de um menino. A Bíblia conta a história de um servo, de Abraão. Todos os servos, ele era o escravo e ele era o antigo da casa. E ele dizia assim: olha, Joaquim, tu é meu servo mais velho. Você vai procurar uma esposa para Isaac. Se você não encontrar, eu não quero que seja povo estranho ou de outras, eu quero que seja da nossa família, da nossa casa. Vá buscar. Se você não achar, tudo que eu tenho ficará para você. Tudo que eu tenho ficará para você. A Bíblia diz o nome do servo: Ana Luísa. Ele pegou uns camelos e ele saiu à procura de uma mulher para Isaac. Quando ele encontrou lá aquela história toda do desenrolar, o que é que eu quero dizer? Deus está levantando homens e mulheres comuns, sem nome, sem face, para fazer coisas extraordinárias para o seu Senhor. Não esperando a recompensa, porque a recompensa é Ele. A recompensa é Deus, é o trono de Deus, a recompensa é Jesus. E quando você tem aquilo que Deus te entregou, você não se impressiona com aquilo que Deus entregou para o outro. Você se impressiona com aquilo que Deus te entregou. O nosso problema é que nós estamos nos impressionando com o que Deus deu para o outro, em vez de viver aquilo que Deus deu a mim. Deus, Ele não vai te cobrar pelas 10 mil pessoas que colocou sobre a mão de Billy Graham. Deus vai te cobrar por 2 pessoas que colocou em tuas mãos e você não foi fiel a elas. Então, nessa noite, que você possa sair daqui dizendo: Senhor, eu tenho um pequeno pão aqui. Eu tenho um pequeno mói de peixe. Porque Deus está dizendo: eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar. Eu vou multiplicar. Deus está dizendo que vai multiplicar. Fique em pé.